Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui outra vez. Gratidão imensa a todos os presentes e àqueles que vão nos assistir, né, pela internet e depois vai acompanhar as nossas redes sociais. O tema é bastante desafiador. A verdade é mãe da liberdade. E esse tema, quando chegou para nós a primeira vez, foi baseado em nosso Hermes, que foi nosso mestre no Egito. Muitos desconhecem que a palavra conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade é de Hermes Trismegisto. E mais tarde, com Jesus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tantas pessoas desejam ser livres, mas desconhecem a si mesmos ou mentem para si próprios. Eu nunca consegui liberdade alguma quando eu tento falsear as leis dos homens e principalmente as leis divinas. Normalmente eu faço um trato antes de começar a fala. E a primeira coisa é que não acredite em nada do que eu disser. Pense, raciocine, se vê que faz sentido. E normalmente eu peço a licença para falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. E se for possível, colocar um ponto no conto de alguém, porque eu também sou um espírito imortal e quero dar a minha contribuição. E prefiro sempre falar de muita coisa, de pouca coisa, para a gente poder entrar na toca do coelho. Se eu for falar pouca coisa de muita coisa, a gente fica na superfície e acaba não chegando em parte alguma. Uma frase que veio em nossa primeira entrevista na televisão foi: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. E mais tarde, eu vim descobrir na obra de Allan Kardec, que também foi maçom, Leon Denis, o nosso orientador, que também foi, que a verdade é mãe da liberdade. E vamos ver onde chegaremos com essas informações. O que vocês são, como seres humanos, como espíritos imortais, como consciências eternas, é só o que está aqui, animando esse corpo, ou tem algo além do que aqui se encontra? Porque eu lembro das minhas memórias desde o Egito. Eu não uso a pirâmide só por ter sido maçom em outras etapas, mas como memória das pirâmides do Egito que lá vivemos. E fomos fazendo um percurso do Egito, Grécia, Indochina, Índia, e hoje estamos aqui. E muitos estão em conflitos, em depressão, com várias enfermidades que poderiam ser facilmente solucionadas, porque a cura, conforme Hipócrates, está no íntimo de cada ser. Como o pai da medicina, ele assim falava: a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? E como medicamento, ele recomendava o alimento, que seu alimento seja seu medicamento. E quando falamos de verdade, segundo o Espírito Emmanuel, não tem como eu falar da verdade que eu alcancei, porque a verdade cósmica é o supremo arquiteto ou o grande arquiteto do universo. Agora, não tem como eu falar do que eu entendo a respeito dele para você se nós não estivermos no mesmo patamar. E se eu baixar muito o tom, eu vou falar gíria, porque eu vou mentir para mim mesmo, querendo dizer meias verdades. Agora, quem desejar compreender é que precisa esforçar e subir um degrau
para alcançar aquilo que queremos dizer. Porque quando falamos de espíritos, de consciências, uma criança com 33 dias de vida e os 33 na UTI. E os pais em desespero, porque eles programaram aquela encarnação daquele ser e nunca teve a oportunidade de tê-los em seus braços. E um amigo de Limeira ligou, nos passou a situação e normalmente deslocamos a nossa consciência até onde nos possibilita o trabalho e conversamos com a consciência, com o todo daquele pequeno ser, que ali estava apenas uma diminuta fração. E a primeira mensagem que ele passa aos seus pais: diga-lhes que eu vencerei todos os obstáculos e em breves dias estarei em seus braços, em nosso lar. Uma semana depois, no máximo, que no outro dia ele já recebeu alta da UTI. Porque ele aceitou, porque nós mostramos para ele que ele não era só o corpo ou uma pequena alma animando aquele corpo. Então, quando Leon Denis aprendeu a acessar esse conteúdo, que era a soma de todas as suas vivências, hoje vemos pequenos seres do reino animal que facilmente reconstroem os seus corpos. Seres do reino vegetal e o ser humano que tem bilhões de anos de experiências, às vezes tem dificuldade de acessar os seus próprios conteúdos. Allan Kardec desafiava-nos a calcular a força de um pensamento bem pensado, bem arquitetado, que nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se isso não tem significado para vocês, para mim tem muito. Porque se me coloca em conexão com todas as minhas vivências, no mínimo, se der problema numa das minhas pernas, eu vou acessar quando eu fui uma salamandra. Porque eu acredito na evolução da mônada primordial ao imensurável. Não apenas do átomo primordial da mônada primitiva até o arcanjo, que é a informação no meio espírita. E hoje, com a ciência em laboratórios comprovando, se eu pegar uma salamandra e cortar o rabo, cortar uma perna e trocar de lugar, no lugar da perna que foi colocado o rabo, ele faz outra perna com aquele pedaço. E no lugar do rabo que colocou uma perna, ela recompõe o seu rabinho. Uma salamandra, um pequeno lagarto, tem a capacidade de fazer isso, assim como uma simples lagartixa. Mas vamos deixar as lagartixas e as salamandras por enquanto e falar de coisas mais interessantes, como 58 mães que não engravidavam, pais que não concebiam. E conforme foram se conhecendo e ativando seus próprios poderes, todos estão com seus filhos nos braços. E eu poderia contar milhares de situações. Mas o nosso foco hoje é essa verdade que vai nos possibilitar a liberdade. Por exemplo, vocês pensam por si mesmos ou na maioria das vezes são pensados? Vocês vivem do próprio pensamento ou compram o pensamento dos outros que estão circulando como frequências nesse ambiente, por exemplo? Todos os pensamentos, todas as ondas de rádio, TV, celular estão passando aqui nesse ambiente, nesse instante. Vocês vivem do pensamento que criam ou, na maioria das vezes, embarca na canoa do outro. É uma situação. Porque o pensamento tem 3 possibilidades. Ou você cria o seu, ou se dispõe a manifestar a essência de sua própria consciência,
ou ser instrumento da consciência cósmica de um ser, de um avatar, que você quer ser instrumento para uma função qualquer. Mas quando eu não compreendo que o meu próprio corpo tem uma consciência que o conduz, cada sistema tem uma consciência que conduz esse sistema, cada órgão dentro do sistema tem uma consciência particular que eu posso dialogar com ela. São médicos, são cientistas que nos ensinam a fazer isto hoje. Cada tecido tem a sua consciência em particular. Cada célula tem a sua consciência, a sua pequena alma, para conduzir as suas moléculas, que também têm a consciência. E um átomo também tem uma consciência, conforme a cientista pesquisadora Alice Bailey, que mostra um livro chamado A Consciência do Átomo. Agora, a cada segundo no nosso corpo biológico, segundo o Dr. Deepak Chopra, que é médico, cientista, espiritualista, escritor, ele narra que morre e renasce de 100 a 600 milhões de células, num segundo. Se isso acontece num segundo, se vocês fizerem o cálculo, e é ciência também, que já admite que todas as células do corpo humano são substituídas, todas as moléculas e átomos, em 53 semanas. Em 1 ano e 1 semana. Mas para o cientista Allan Kardec era 2 meses. Todos os átomos seriam substituídos. Mas para o cientista e astrônomo Camille Flammarion, em 20 dias, toda a energia do corpo seria renovada. E eu embarquei nessa. Eu fui desenganado, eu tomava 25 doses de medicação por dia, eu comprei a ideia e fiz um novo projeto, e com 20 dias eu não necessitei mais de medicação, e não tomo medicação até hoje, já tem 30 anos mais ou menos. Então essas verdades sobre nós mesmos nos libertam, porque nós não ficamos na dependência, e por mais que vocês estejam no meio, peço licença, nós combinamos que vocês não devem acreditar em nada que eu vou dizer. Se vocês me apresentarem um só medicamento que cura alguma coisa, eu mudo a minha tese. Um só. Aliviam os efeitos e às vezes provocam outros efeitos. Agora, nunca vi ninguém curar-se sem mudar o comportamento, sem mudar a sua alimentação, sem cuidar da sua saúde com exercício físico, porque tem 3 bases fundamentais se quisermos recobrar a saúde ou prevenir para que ela não chegue à enfermidade, que é a alimentação, a oxigenação e o fortalecimento do sistema imunológico. Para o último, conforme o cientista e repórter Greg Braden, bastaria a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, que teria um poder, juntamente com o amor, o apreço, de fortalecer o sistema imunológico em 300.000 vezes. Isso está registrado, e eu tenho, se alguém quiser consultar as pesquisas e etc. A alimentação não é só o que comemos. O que lemos é alimento. O que ouvimos é alimento. Um abraço é alimento. A palavra de um amigo nos alimenta. E alimento, em síntese, conforme a ciência acadêmica, é informação. A água, por exemplo, como um dos mais belos medicamentos e alimentos, no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha, eles comprovaram que ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Agora, mais de 2/3 do nosso corpo é água. Se eu pensar da vida alheia, se eu fizer fofoca, será que atinge o meu corpo? Porque o cientista Masaru Emoto, ele colocou
Uma frase, harmonia, amor, gentileza, mudava a estrutura da água. Depois ele congelava, colocava nas lâminas e comprovava que uma frase escrita mudava a estrutura. E se eu disser, eu odeio você, será que acontece alguma coisa no meu corpo? Eu acho que sim. Bilhões de células são dizimadas numa palavra quando alguém afirma, eu odeio você. E se eu caluniar você? O que acontece no meu corpo? Porque no seu você pode não estar na frequência, não vai acontecer nada. Mas no meu, se eu fizer fofoca a seu respeito, a fofoca, a inveja, é a pior magia negra, segundo Ramatiz. E ele narra também que tem alguns tipos de magia que eu creio que vocês não fazem no dia a dia. E se quiser aprender, eu ensino. Eu ensino de graça a fazer feitiço, você sabe? Sei fazer feitiço dos bons. Sei fazer macumba, que é um pouquinho mais elaborado. Sei fazer bruxaria, que é mais potente ainda. E sei fazer magia do mal. Que às vezes a gente não pode nem falar o nome que eles deram, porque às vezes nos censuram também. Porque nós perdemos a liberdade por desconhecer a verdade. E não lutamos por ela. E ele narra que existe a magia mental. E um pensamento, nesse sentido, fere mais do que uma bala se eu pensar mal de qualquer um de vocês. Só que é o meu universo que está sendo dilacerado. Toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo. E o karma do câncer, segundo Ramatiz, é o prejuízo que damos ao próximo, quer seja moral, espiritual ou material. E a magia verbal, se o pensamento fere mais do que uma bala, imagine uma palavra que uma vez proferida ninguém mais muda a direção. E o pensamento dizima milhões e até bilhões de células, dependendo do pensamento. Imagina o poder de uma palavra mal dita, segundo Eurípides Barçanufo, mal proferida, ou dita bem pronunciada, porque a palavra bem dita cura, e a palavra mal dita, mal colocada, mata. E a magia antifraterna, eu esqueci de falar, são 5, que nós provocamos a desunião das famílias entre os amigos e várias situações. Então, magia mental, magia verbal, antifraterna, o que chamamos de bruxaria seria a magia prática, e o que chamamos de magia branca ou da outra cor, de acordo com o que pretendemos. Vocês já estudaram a respeito disso? Eu falei que ia ensinar vocês, porque a pior magia negra, a fofoca, a inveja. Inveja é incompetência. Eu não quero que você tenha o invejoso. Eu quero que você perca o que você tem, para que eu não tenha que me esforçar para chegar no patamar onde chegou. E a fofoca para Chico Xavier, ela mata, porque fizeram a fofoca certa feita de uma jovem senhora na internet, dizendo que ela tinha praticado tal coisa. E a comunidade linchou a senhora e com a maior crueldade tirou a sua vida. Uma fofoca. A fofoca também mata. Mas supondo que cada um de nós queremos construir uma nova realidade. E eu preciso pensar pelo menos em algumas coisas. Ter uma intenção de construir algo enobrecedor. Se eu já conheci o outro lado e sofro as consequências das minhas próprias ações, eu tenho que ter uma intenção para isso fazer. E com essa intenção eu estabeleço metas.
e dentro das metas, objetivos. E eu preciso saber de onde eu vou tirar os recursos, as informações, para que eu possa levar isso a efeito. E por fim, como eu vou executar tal ação. Não é só saber o que fazer. Eu preciso saber como fazer, para não ferir, para não prejudicar quem quer que seja. Onde? Porque nem tudo eu posso fazer, se eu sei como, qualquer momento, em qualquer lugar. Onde? Quando? Como? No sentido agora mais amplo do termo, um método que vai beneficiar a todos, porque o bem de todos é o eterno princípio. Qualquer situação que eu provocar o desequilíbrio, por exemplo, o aproveitamento total do alimento, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo, normalmente já nos propicia mecanismos de autocura. Porque o alimento, seja ele qual for, ele teve um longo trajeto para chegar até nós e muitas mãos trabalharam para que ele chegasse até nós. E quando desconhecemos o alimento, normalmente, eu, Alexandre que está ali, o nosso kefir tem a banana como ingrediente, mas com casca. Porque ela tem 60% mais potássio na casca do que na polpa. Tem o mamão. Eu como a semente, mastigo a semente, porque eu sei o valor, os benefícios da semente do mamão, não só se eu conseguir mastigar, se eu educar o meu paladar, mas aquela polpa que está em torno da semente, só ela em si já reconstrói a flora intestinal e regula os intestinos para quem tem intestino preso, por exemplo. E nós vamos combinando elementos que o corpo necessita. Não é comer porque alguém disse que eu tenho que comer. Eu como se eu tiver fome. E se eu estiver tranquilo. Porque se eu estiver fora do prumo, preocupado com alguma coisa, melhor seria não se alimentar, enquanto não se acalmar. Quer seja tirando o calçado, colocando o pé no chão, quem tem a oportunidade de fazer isso. Se não tiver, vai no assoalho ou mesmo no piso, você já sai no lucro. Se puder abraçar uma árvore ou contato com a plantinha, mesmo no vaso, o banho, a música, o relaxamento, a respiração, a oração, a meditação, tudo isso nos ajuda nessa recomposição. Então, se possível, vise o aproveitamento total do alimento. Chupar uma acerola verde parece meio indigesto para quem não tem um paladar educado. Crianças tira de boa, porque aprende rapidinho, porque não tem as memórias que nós criamos ou inventamos, que isso é ruim, aquilo é bom. Principalmente no início. A verde tem 60% mais vitamina do que a madura. E às vezes escolhemos, cai a verde, a gente descarta para ficar só com a madura e vai fazer um suco. Então não teria sentido, e mesmo se educar o paladar, dá para chupá-la mesmo verde, se quiser um benefício maior. E eu poderia dizer várias coisas: o não desperdício, aproveitamento total. Colocou no prato, mede o tamanho da sua necessidade, não o tamanho do estômago. É na boca que o organismo assimila mais de 90% da energia dos alimentos. Porque o que fica no corpo não é nem átomos, é a vitalidade que compõe a consciência do átomo, que nós chamamos de fótons. Está aí o Dr. Nasser falando disso, e nós estamos falando disso há quase 30 anos. Ele já chegando na medicina, mostrando que o que faz acontecer no corpo humano são os fótons. São os elétrons que os gestam para que a vida aconteça e a consciência possa se edificar. De modo que não é a quantidade de alimento que garante a nutrição, mas como eu estou na hora da alimentação.
Dependendo da frequência em que me encontro, mesmo longe do alimento, eu já repulso o que ele tem de melhor. Porque precisa haver uma ressonância entre a minha proposta e o que ele pode me ofertar. Eu posso enriquecê-lo, inclusive, porque uma criança de 4 aninhos, fazendo uma simples oração, obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer. O campo vibracional, segundo a foto Kirlian, de um frei católico e cientista, aumentou em 92% o campo vibracional nutritivo de uma simples batatinha para uma criança com essas palavras. Imagina um adulto, à semelhança do que fez Masaru Emoto, orando, como se benzendo ou magnetizando uma água poluída. E ela formou cristais belíssimos com a oração, com a declaração de amor, feita por crianças também, e etc. Uma vez engolido o alimento, o corpo não consegue absorver mais do que 5% do que foi engolido. Por isso, a verdade é, eu posso criar alimentos pelo pensamento. Isso é comprovado em laboratório, inclusive. Com o pensamento, se eu sei manejá-lo, eu vou interagir com a matéria mental que já é composta de seres vivos incontáveis. E é esta matéria mental, em contato com a minha intenção, com o meu propósito de vida, que eu vou gravar nela, nesta matéria, essas intenções, ela vai transformar-se no que nós chamamos de bioenergia, que vai gerar os elementos infraatômicos, subatômicos, os átomos ou alimentos, se eu estiver pensando neles, ou no medicamento. Do mesmo modo, se eu não conseguir por esse meio atender a minha necessidade, eu posso fazer com a respiração. A respiração já nutre o corpo em mais de 70%, mesmo que eu não esteja pensando em nada, desde que eu esteja em harmonia. O automatismo do corpo já faz isso naturalmente. Mas se eu pegar um copo d'água e mastigar, você não vai morder na água, mas mais de 35 milhões de pequenas glândulas se abrem no íntimo da boca e assimilam a vitalidade da água. Quer seja magnetizada por alguém com habilidade, ou até, descobriram agora, a gente já fala disso há muito tempo, a água solarizada, que eu posso deixar o sol fazer por mim, ou eu interagir com ele num processo de reprogramação e imantar a água com o que eu pretendo. Vários amigos curaram-se do câncer com esta água, que eu magnetizo. Vou trocando de copo em copo, frente ao sol pela manhã, conversando com o grande arquiteto do universo, com o Cristo que governa o sistema solar, com o Cristo que governa o nosso planeta, por que não? Porque virá, por intermédio do ar, todas as essências da natureza. E quando eu termino o meu processo de reprogramação dessa petição, dessa interação, eu tomo um gole. O resto eu coloco numa jarra e completo com o tanto de água que normalmente eu tomo durante o dia. Se eu quiser um tanto para colocar no arroz, no feijão, eu posso fazer isso também. Uma criança em Aracaju com 10 aninhos, uma bactéria tirou a vida de um dos seus olhinhos. E com essa água e os exercícios, ele curou, recuperou a visão, que a ciência decretou como perdida. Então, quando eu conheço a mim mesmo, que eu não sou apenas uma alma animando esse corpo, uma semente em relação a um pé de laranja repleto de fruto, porque a alma não passa disso. É a semente de uma das laranjas de um pé de laranjeira repleto de frutos. Isso é a alma, com apenas as experiências desta etapa. E a consciência imortal
o que nós chamamos de espírito, é a soma de todas as nossas vivências, com quase a idade do universo, segundo o espírito Joana de Ângeles. Então, se eu tenho um propósito nobre de vida, eu acesso esta consciência de acordo com os meus propósitos. Um exemplo somente. Na minha casa, eu queria fazer uma instalação elétrica que gastasse pouca energia, que eu tive a intuição de fazer, mas nenhum profissional encarou, porque não sobraria nenhum fio acima da laje. Tudo embutido, às vezes de uma caixinha para outra, passava 16 fios e dava um trabalhão. Mas está lá a instalação feita, porque eu deitei desejando encontrar a solução, já que ninguém encarava. E amanheci eletricista. De onde eu tirei isso? Ninguém me falou, eu. Fiz a instalação da minha casa e de 2 irmãos, de uma irmã e de um irmão, e até hoje nenhuma tomada, nenhuma lâmpada queimou por algum curto-circuito ou coisa alguma. Só que ela gasta 5 vezes menos energia do que outra instalação normal com a outra casa qualquer. Então, quando a gente conhece as verdades que regem a vida, regem as forças, nós economizamos de sabores. Nós não criamos dificuldades para a nossa própria trajetória. Porque, conversando com o nosso amado amigo Kleber, eu não conheço um Deus que pune. Se vocês conhecem, vocês me avisam, ou se conhecerem. Eu não conheço um Deus que castiga, que proíbe, que impõe. Eu conheço um Deus que é amor, mas é justiça também. Porque Ele trabalha até hoje. O Cristo trabalha também. E se eu sou um deusinho, porque filho de Deus para mim é deusinho, e eu preciso trabalhar por minha vez. Porque se você fizer e me der um pouco do resultado do seu trabalho, o mérito é seu, não foi eu que fiz. Agora, se você me proporcionar, experimentar alguma coisa que você faz, se eu gostei, falei, eu tenho a receita. Quero aprender, aí eu me liberto. Tinha uma certa comida que eu ainda gosto, o meu corpo ainda gosta. Só que a minha esposa que sabia temperar, do jeito que o meu corpo gosta. Mas um dia ela não pôde. E pelo telefone eu falei, como que normalmente você faz? Assim, assim, assim. Eu temperei e ficou melhor do que o dela, com todo respeito a ela. Pelo menos o meu corpo agradeceu porque eu esforcei. Pode até o tempero ter ficado mais aquém, mas foi fruto do meu trabalho, do meu esforço. E quando você sabe o caminho, porque Deus, o Cristo, nós não precisamos de intermediários para falar com eles. Se eu sei, eu posso ir direto à fonte. Se eu conheço a minha própria essência, porque se o reino de Deus está dentro de mim, Deus e o Cristo também estão. Basta saber bater na porta correta, com os objetivos adequados, que não há como não dar certo. E eu falo de experiência própria. Já falei demais, a gente interage e depois a gente faz uma finalização de acordo com... Eu deixei várias coisas em aberto para vocês perguntar. Provocação aí. Fiz a provocação. Isso. Eu à vontade aqui, vou poder para as mulheres aqui, né? Fiz à vontade para se manifestarem. Posso? Pode e deve. Bom, prazer, Sebastião, né? Sim. Meu nome é Ângelo. De certa forma veio uma pessoa em casa me vender, até o Celso sabe do que eu já vou falar, né? Um purificador, salvo engano, japonês, né? Eu e minha esposa até brincamos em relação ao nome que ele tem, é kanji, uma coisa assim, e a gente até, deixa pra lá.
Assim, eu achei um pouco, não sei se por questão da venda que ela me queria fazer, porque eu acredito na energização da água, isso aí é fato. Até quinta-feira, em outro templo, um irmão lá que é muito ligado à parte de astrologia, né? O Anitelli, astrologia, né? Eu tô lembrando dele falando com a sua palestra aqui em relação a nós mesmos energizar aquilo que nós vamos nos alimentar, né? Mas eu achei um pouco pesado da parte dessa pessoa que veio me vender, não tinha ligação nenhuma com a maçonaria, mas é um aparelho muito caro, no meu entender, não sei até que ponto a gente está pagando pelo alimento, mas eu acho que numa situação atual brasileira, eu achei um aparelho muito caro, em torno de 24 mil reais. Mas o que me deixou mais curioso, até conversando com o Celso, né, porque ele conhecia, depois eu fiquei sabendo, é a expressão curar o câncer, né? Eu acho muito forte que ela usou, somente pela água. Então eu acho que está mais ligado à nossa fé, né? E não só a água, mas qualquer alimento que nós venhamos a comer. E aí sim, utilizando a fala, o que você acabou de falar e o que o outro irmão acabou de falar, em relação a nós mesmos energizarmos aquele alimento, não somente a água, mas eu achei assim um pouco forte da parte dela em estar vendendo um produto e me dar como fonte de garantia a uma cura de uma doença que a gente sabe que nem é bom falar, né? Como que você vê isso? Vamos lá. 2 átomos de hidrogênio, um de oxigênio está aqui. Como que é o processo de magnetização da água? Falamos que eu interajo com a matéria mental, transformo ela em bioenergia, crio o bóson de Higgs, a partícula de Deus, o quantum de energia, os elementos subatômicos, até chegar no átomo. Eu vou interagir com a consciência do átomo. São os fótons dos meus pensamentos positivos que vão enriquecer a consciência do átomo, que é um cinturão de fótons que estão em torno dele, formando a sua consciência, e vai alterar a estrutura do próprio átomo. Isso com a simples intenção você faz. E prometer curar o câncer, eu passei por 16 processos cancerígenos. Câncer não está no físico, nunca esteve. Câncer está na fofoca que eu fiz, na calúnia que eu fiz, na difamação que eu fiz, na mágoa que eu guardei, no ressentimento. Ele está no meu mundo psíquico, emocional, no mínimo. Agora eu posso matar o corpo com qualquer elemento. Eu interrompo por alguns instantes a manifestação no físico. Agora, se eu curar a alma, aí sara o corpo. Então, o máximo que esses filtros, eu tenho um simples, com velas de barro, que já faz o processo de ionização, alcalinização. Aí um amigo que é médico me deu um magnetizador, se eu não tiver tempo de fazer, ele está dentro da garrafa. Então já faz a água magnetizada, ionizada, alcalinizada. E no físico, as células cancerígenas sobrevivem do ambiente tóxico, do que eu trago de fora para dentro. Mas o que eu trago de dentro para fora, que é o azedume, a lamentação, a rebeldia, isso é muito pior, mas milhões de vezes piores do que o que está no físico. Então querem nos vender comodidade, sim, e eu conheço o filtro. Mas eu prefiro a água que eu mesmo consigo magnetizar depois de filtrar lá no barro para tirar o excesso de cloro, que você sabe que eles têm capacidade, tem filtros de barro. Até hoje é considerado o melhor filtro do mundo. Se eu pegar as velas adequadas, com carvão adequado, hoje tem um amigo que é físico quântico, o melhor carvão ativado que existe é do endocarpo do babaçu, de uma palmeira que tem no Pará. Ele é físico quântico, ele já provou isso, não só por acreditar, mas em laboratório, no teste, e hoje já está fazendo esse carvão com esse elemento. Mas o melhor filtro, o que pensamos.
Porque você pode fazer tudo que você quiser nessa água e me ofertar. Aqui está a água mais cristalina, mais pura. Meio segundo basta para eu tocar na água e transformar ela em veneno. Naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou sentindo. Basta meio segundo, só que com meio segundo você transforma uma água poluída no mais perfeito medicamento. Se a gente tiver esse hábito, e começa como? A Quinta Sinfonia de Beethoven não foi provada em laboratório que quem sabe ouvir a boa música, entrar na frequência, 1/3 das células cancerígenas do físico morre ouvindo a Quinta Sinfonia de Beethoven. Isso está aí, vocês podem buscar lá no Mestre Google que ele vai mostrar para vocês. 2/3, segundo a pesquisa, deforma. Se eu fosse uma pessoa com a consciência X, juntamente com a minha família, se eu visse acontecer a morte de 1/3 da minha família, a deformação de outro terço, eu saía na carreira. Então eu não sei o que vai acontecer o restante das células que sobrou. Mas a música, a terapia por intermédio da música, a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ajuda na cura de todas as doenças. As 4 estações de Vivaldi. Agora, se eu não mudar o comportamento, melhora na hora e depois eu bagunço tudo outra vez. Então é importante uma água de boa qualidade? Porque se eu falar para vocês o que eles colocam em nossa água, o que colocam na pasta de dente, quem é desavisado, depois que eu deixei de usar a pasta de dente com flúor, a minha consciência expandiu fantasticamente. Porque as nossas glândulas, principalmente a pineal, a que nos conecta ao divino, a glândula da nossa sensibilidade espiritual, ela é feita de cristais de apatitas em formas piramidais. E nós sabemos o poder de canalização que tem uma pirâmide. E nós temos uma dentro da cabeça. Só que o cloro, o flúor da água, o flúor da pasta de dente, encapsula. Ela fica enclausurada. Por isso, dá uma olhada, uma grande parte da juventude, se eles têm capacidade de raciocínio. Se eles conseguem ler um bom livro e te entregar a essência do que leu. E é um grande número, mais ou menos, no mínimo 1/3 da juventude e principalmente dos últimos 30 anos. Porque quando você faz uma leitura que desafia a sua capacidade de raciocínio, você movimenta no mínimo de 27 a 33 áreas do cérebro. Uma leitura frívola, 4 áreas. Hoje pega tudo pronto, com a IA, né? Ou no celular, e não pensam. Ficou mais ou menos contente? Alguém mais? Sebastião, você falou de água energizada. Se a palavra mágoa, podemos encará-la como sendo a água? Exatamente isso. Vamos lá. Me ofende. Fala alguma coisa aí, como se fosse me ofender. Corintiano. Uhum. Qualquer coisa. Careca não é ofensa porque eu já sou, é só se for. Mas aí corintiano seria demais. Não, eu também não me ofende. Fala, você é um corrupto. E eu aceitei a sua ofensa. Se eu aceitei e não digeri a situação, eu fico remoendo. Isso é a má água. Se um pensamento já polui a água do corpo, imagina esta energia que está na área das emoções, dos sentimentos, que é muito mais potente do que o pensamento. Normalmente o pensamento cria forma. O sentimento bom ou mal dá vida à forma que foi criada. Então esta má água que vai, se não for resolvida, vai transformar-se num ressentimento mais profundo até chegar ao ódio, o desejo de vingança. Daqui a pouco eu estou te caluniando, te difamando. E quem é que está sendo destruído? Agora, se eu perceber que quem me ofende ou quem tenta nos ofender, no mínimo está doente da alma.
porque sabe que está plantando para si próprio. Agora, se eu perceber que a pessoa está fora do seu equilíbrio, a recomendação do Cristo foi: ore pelos que vos perseguem e caluniam, que poderia me magoar. Porque a oração é o quê para Amélia Rodrigues? Uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora das agressões do meio. A oração. Então, ore pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus, como terapeuta, o terapeuta dos terapeutas para mim, sabia o que estava falando. Ame quem te odeia. Não é tão simples. Mas só de eu não desejar o mal para quem me odeia, eu já estou amando de algum modo. Eu não estou devolvendo na mesma medida. Faça o bem a quem te deseja o mal. Não é tão simples, mas é possível. A pessoa me deseja uma coisa e eu desejo o contrário. Porque o que eu desejo para ela está passando por mim. Por isso, esta má água é semelhante a um ácido corrosivo que vai emperrando todas as engrenagens psicobiofísicas. Apesar que ele já respondeu a minha pergunta. Vamos lá. O senhor falou de consumo, tudo é consumo, e a gente de fato consome muito a música. Uhum. E a música, a gente tem a opção de escolher ela, né? Dentro do ambiente da nossa casa, a gente consegue escolher aquilo que quer ouvir. Uhum. Mas, estando em um determinado lugar alheio, você às vezes é obrigado a ouvir uma outra música de uma frequência diferente, de um ritmo diferente, de uma vibração diferente. O que é essa música a qual a gente, não é criticando o gosto de ninguém, mas é aquela música que a gente acha que, como combater, como bloquear isso? Isso é simples. Vamos lá. Você conhece a flor de lótus. Ela vive nos pântanos mais tenebrosos. Ela transforma o pântano, mas o pântano não a transforma. Então a música, a semelhança da má água, da fofoca, da maledicência, da maldade, da mentira, etc., ela faz um desastre no corpo, dependendo do teor vibracional, da frequência e do conteúdo da música em si. Então, se você entra no ambiente com a sua sintonia, você escolheu o que você quer, ninguém entra na sua frequência. Agora, se você julgar o ambiente, julgar a música, aí você já é lama, não é loto mais, virou lama. Então entra pedindo licença. Nunca entre num ambiente, como aqui, a nossa reverência ao entrar nesse templo, desde lá da rua, pedindo licença para os guardiões que lá estavam, até esse momento. Então, qualquer ambiente, você pede licença, entra com o seu conteúdo, desejando enriquecer o ambiente sem, às vezes, dizer uma palavra, e se o ambiente estiver melhor do que você, que bom, que você se abra e deixe ele te abastecer. Mas você pode colocar a música no mais alto volume, a mais perturbadora, que eu não entro na frequência. E fico tão sereno como estava antes, durante e após. Agora, se eu começar a reclamar do vizinho que aumentou o volume do ambiente, aí eu já abri todas as portas. Então é não julgar, não criticar, não condenar. Há seres que vivem de ofender o outro. Se eu ofender você e você aceitou a ofensa, ficou magoadinho, eu me alimento daquilo. Assim como a fofoca que eu faço de vocês, eu me alimento daquilo. Agora, se não entrou na frequência, você não vai comer do mesmo alimento que o outro vive. Porque eu já fui daquele que alimentava da música sofrência. Quanto mais sofria com aquelas músicas, com todo respeito, vou tentar não falar o nome, mas diz que tinha ouro na garganta. Não precisa falar o resto. A gente sofria que dava dó.
e continuava alimentando. Até um dia eu achei uma música dele, Mensagem do Além. Você lembra no primeiro disco que o moço gravava, na época eram os discos. Mudei a frequência. Aí dentro da produção dele eu escolhi as músicas que tinham uma mensagem da natureza, uma mensagem como aquela, e não entrei mais, saí da sofrência. Então eleja o que você quer, seja em qualquer ambiente. Você vai entrar bem e sair melhor. Mas julgou, não pediu licença, você já está predisposto a sair dali como empresa de transporte, né? Carregado, como falam no popular. A gente já sai com peso nas costas, né? E etc. Sim. E desculpe que a gente está perguntando demais, e vocês que são os convidados não fizeram perguntas ainda. Já vamos lá. Mas desde que o Sebastião começou a falar, eu tenho algumas coisas que você comentou, são coisas que eu tenho como de verdade. São duas coisas, o resto eu não acreditei que você falou, não. Tá, tranquilo. Mas duas coisas. Uma é que você comentou que a primeira manifestação se dá no pensamento. Do pensamento, você acaba condensando ela nas emoções. Você começa a dar mais vida, é como se a gente estivesse condensando, começando a dar a primeira forma. E aí eu entendo que a primeira manifestação material, a primeira forma de materialização dos nossos pensamentos é a palavra. Então, através da palavra, a gente constrói ou destrói, como você comentou, e vai depender muito, não de nós, mas de quem ouve, né? Se tiver alguma participação, senão só nós somos beneficiados ou prejudicados. Então, eu entendo dessa forma. E tem um exemplo que você comentou aqui, que é essa ideia do planejamento. E eu tenho isso como uma verdade muito forte. Através desses modelos de manifestação, quando você tem um pensamento em algo que você deseja, que você almeja, como você deu exemplo do câncer, da cura, quando você entra no estado de frequência que você deseja, mesmo que seja para daqui a 5 anos, 10 anos, mas quando você entra nesse estado que você deseja, com consciência, com a materialização de todos os sentimentos, todas as emoções, no momento que você volta, a impressão que me dava no passado é que aquilo estava construído. E as coisas vão andando, muitas vezes você até, aparentemente você esquece, mas à medida que você vai andando na sua vida, as coisas vão acontecendo. E elas vão sendo materializadas da forma como você almejava, como você tinha intentado, né? E isso daí, para mim, quando eu era moleque ainda, eu achava que era um sinal de que eu ia morrer cedo. Depois eu fui ver, conversando com outras pessoas, e vi que é normal. Seria um ato normal se nós tivéssemos o despertar da consciência. É isso. Mas é interessante. Por que a gente tem essa capacidade e, infelizmente, nós não trabalhamos, eu falo nós, que eu digo eu, né? Não trabalhamos com tanta frequência. É estranho, porque a gente tem uma consciência e acaba se perdendo com um todo, né? com um meio que você acaba vivendo. Um negócio meio estranho, né? Mas vamos ver o que a gente consegue contribuir. Deixa eu só dar 2 palavras. Então veja, se você der ao seu corpo a proteína do leite, do peixe, do frango, bovina, suína, eu estou falando isso porque às vezes a pessoa come todas elas numa refeição só, e o corpo escolhe só uma, a de mais fácil digestão, o resto ele joga para fora. E na mais fácil digestão, a mais eficiente seria o peixe. Derivado do leite, você sabe que é a mais difícil de digestão.
Outras pessoas escolhem comer somente a carne, a dieta da proteína. Carne bovina, média de 72 horas para ser digerida, corpo assimilar alguma coisa. A maior parte apodrece sem tanto aproveitamento. Agora, se você combina a refeição com as fibras, com tudo que você sabe, com o que seu corpo necessita, então nós compramos as facilidades. Eu dei o exemplo do corpo, porque o corpo compra essa ideia e cria dificuldade para aquilo que lhe dá trabalho. E o psiquismo humano ele vai acomodando quando alguém ou meio oferece as facilidades. Então, se oferece tudo pronto lá no Mestre Google, na IA, no chat GPT, você pede para eles fazer. Eu nunca entrei nesse chat. O Alexandre está me provocando ali, mas nunca entrei. Eu quero usar a minha capacidade de raciocínio, o meu computador, senão ele vai atrofiar. Então, se você aceitar as facilidades, aceitou de primeira, por exemplo, eu aceitei o chamado refrigerante. Quando eu vi, eu estava tomando 5 litros e pouco por dia, daquele que derrete ossos. Provocou um processo cancerígeno no meu corpo que foi dissolvendo toda a estrutura óssea. E inflamou toda a estrutura muscular e foi um simples gole de suco de uva, conversando com o corpo com o maior amor do mundo. Ele aceitou a nova proposta, nunca mais tomei refrigerante. Já está com mais de 30 anos. Falei, isso aqui, só que eu tinha consciência do que estava fazendo, não condenei o meu corpo por chegar àquele estado de vício. Agora, é a vigilância. Se você tem um propósito de vida nobre, de vida digna, de cuidar do seu caráter, você vai oferecer tudo, às vezes aí fora, para te desviar da rota. Normalmente, pouquíssimas situações convergem com a nossa necessidade de ser cada vez mais e melhor. Então, ficar o que Jesus falou, que muitos compraram a ideia, orar e vigiar, e não é só isso. Tem mais um terceiro elemento, que Alexandre Marx, que está ali, descobriu no Evangelho de Marcos 13:33. Olhai. Então você observa. O que que você quer? Seleciona. Observou? Trouxe. Agora vigie o que você escolheu. Agora ore para fazer acontecer. E como você lembrou, o pensamento só dá forma. A primeira manifestação é a vontade. É ela que se transforma no próprio pensamento. O sentimento dá qualificação ao que pensamos. A palavra verbalizada ou não coloca em movimento. E a atitude é que dá direção. É um quarteto simples. Pensar na verdade. Qual a verdade? Aqui, se eu proferir, não fere a ninguém. Sentir o que pensa, ou seja, qualificar a verdade que eu estou pensando, que vise o bem de todos de preferência. Falar o que eu estou sentindo e viver o que eu estou falando. É simples manter essa vigilância e não sair do trilho. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Se destonar, não dá certo coisa alguma. O São Bento fala, né? Ora e colabora, né? Isso. São Bento tem essa coisa. Tem. Eu acho que tinha mais uma pergunta aqui da... Quem? Não, eu só gostaria de perguntar para o Sebastião, você pode falar alguma coisa sobre isso? Deixa eu ir aí perto, porque esse microfone aqui que está registrando para poder ficar gravado aqui. Eu só queria te perguntar alguma coisa sobre simbiose e disbiose, se você pode falar alguma coisa sobre. Vamos lá. Obrigado. Vamos falar da simbiose no processo cancerígeno em especial. Nós falamos da magia mental. Estou com o pensamento em desalinho. E basta ela somado à magia verbal, que já envolve as emoções. Então, pensamentos e emoções criam desequilíbrio no meu corpo energético. E esse processo de simbiose que vai trazer esta energia densa para o físico é que desorganiza o físico. Um processo de perturbação
A simbiose pode ser uma parceria na qual os dois se beneficiam, mas nesse caso da perturbação que vai culminar com a manifestação do câncer, esses elementos construídos pelos pensamentos em desalinhos, as emoções desgovernadas, não querem parceria alguma com o corpo, quer dilacerar o próprio corpo, porque isso é que vai acontecer. E no processo da disbiose é não permitir, porque há doenças da alma que não atingem o corpo, se eu souber fazer isso acontecer. No meu caso, eu seguro no plano mental e não deixo chegar ao corpo. Se chegar, dilaceraria. Se eu falasse para vocês algumas coisas que eu já fiz, com certeza nunca mais vocês me receberiam aqui. Mas não foi nessa vida não, foi um pouquinho mais para trás ali. Então é criar um mecanismo por intermédio do qual, se é um processo de parceria na qual os dois crescem, há essas parcerias sim no processo da simbiose. E quando eu mudo a alimentação do próprio corpo, vamos supor que ele esteja manifestando algo do meu próprio interior. Você magnetiza a água. Foi para o meu corpo, não foi? O experimento cientista daquele repórter que eu disse, o Greg Braden. Eles pegaram um recipiente, esterilizaram, colocaram dentro do recipiente uma molécula de DNA. E antes tinha colocado fótons. Os fótons estavam alheios, como se brincando de viver, sem nenhum compromisso. Quando chegou o DNA, eles se alinharam e se predispuseram a essa parceria com o DNA. E nós sabemos que os fótons são partículas psíquicas. Como que ela foi comandada por partículas físicas? Então, há situações físicas que começa esse processo de dissociação, que nós chamamos de disbiose, para que esses dois campos que na simbiose se perturbam, campo psíquico e emocional em relação ao físico, e pela alimentação que alguém confeccionou com amor, pela oração da mãe, eu começo esse processo a partir do corpo. O que entra no corpo pode atingir a alma. Inclusive tem doenças da alma que gera doenças no corpo, e doenças do corpo que pode gerar doenças da alma. Então eu posso começar de fora para dentro esse processo de harmonização, porque às vezes eu não quero ouvir o que o outro tem a dizer, mas quero fazer um exercício da água solarizada, o tirar o pé no chão e colocar na terra, o abraçar uma árvore, tudo que é mais fácil eu compro a ideia, e com isso eu começo o processo de reorganização. Boa noite. Nós sabemos que ao nosso lar estamos com uma energia, quando estamos reunidos em família, estamos com uma energia muito forte. E sabemos também que determinadas visitas trazem energias negativas. A minha pergunta ao senhor é: teria como blindar essa energia do nosso lar contra a inveja, contra o ódio que vem de fora, através de pessoas que nos visitam dentro do nosso lar? Com certeza. E é bastante simples o processo. Muitos pensam que o Evangelho é a Bíblia. Não está ali? O Evangelho está lá ou está dentro? O reino de Deus está dentro de vós. Reino é o Evangelho. Ali fala do. Vocês têm o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar? E não só ler, compreender, viver, ser o Evangelho no lar. Hermínio Correia de Miranda fala dos efeitos, mas um jovem casal,
que era o João Nunes Maia e sua esposa, vivia perturbado com essas presenças e com situações da sua própria condição naquele momento. Chico Xavier e Emmanuel recomendou a eles que fizessem o culto do Evangelho no lar por 6 anos. Momento de oração, de leitura, de reflexão e de aplicação do conteúdo nas suas condutas. E tudo foi mudando na vida deles, mas eles prometeram que se fizesse por 6 anos ganhariam um presente. Não sei até hoje se é interessado no presente ou nos benefícios, mas fizeram. E a vida foi mudando gradativamente, porque se o lar está em harmonia, pelo processo de oração, pela palavra lida, compreendida e aplicada, nós criamos um campo tão potente que a pessoa, quando entra em nossa casa, porque cria-se uma aura, o que ela trouxe para nos prejudicar fica lá fora, não consegue atravessar aquela aura de proteção quando se cria o hábito da oração, o culto do Evangelho no lar. Quando completou 6 anos, ele já muito bem, ao invés de não receber coisa alguma, o ladrão roubou a joia mais cara, que era a herança de família. Falou, presente, eu não vou falar de grego porque eu não sei se grego faz isso, porque lá não fazíamos isso não, dar presente. Basta vocês imaginar Sócrates, tinha umas pessoinhas lá que poderia fazer coisa parecida. Aí Emmanuel foi explicar, falou, em torno dessa joia tinha 250 entidades bastante primitivas e não queria o mal de vocês, só a presença deles no lar de vocês em torno dessa joia, querendo pelo apego tê-la, que perturbava a vida de vocês. Durante os 6 anos, vocês conseguiram evangelizar 221. E as 29 mais ferrenhas, mais apegadas, o ladrão levou para ele de presente. E eles ficaram livres da perturbação. Então, não conheço algo mais potente do que a oração consciente, o Evangelho no lar, onde a gente escolhe a leitura. Não tem que deixar para alguém escolher, escolhe a leitura que nós necessitamos naquele instante. Ler em família, trocar ideias, fazer o propósito e cada um, por sua vez, se esforçar para viver aquela lição na prática. Cria-se essa imunidade. Porque se a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora, imagina o Evangelho na ação, que é muito mais potente. As nossas convidadas e os convidados têm alguma pergunta para fazer? Fique à vontade. Diga. Eu sempre tive assim, uma sensibilidade grande. E tinha uma amiga que ela chegava e falava assim, me dá aqui um abraço, eu vim te ver para roubar sua energia. Aí, quando ela saía, realmente eu me sentia enfraquecida. E a minha mãe falava assim, por que você deixa então ela vir, né? Eu falava, mas ela é minha amiga. Mas eu sempre me senti, e isso acontece no dia a dia, com as pessoas com quem eu me relaciono. Muitas vezes eu me sinto enfraquecida, como se tivesse sido roubada. E isso realmente pode enfraquecer? Vamos lá. Nós falamos que a verdade é mãe da liberdade, não falamos? Quando estudamos, descobrimos na obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, que nós temos uma fonte inesgotável e inestancável, que é o nosso próprio pensamento. Então, se eu tenho essa fonte inesgotável e inestancável, quem me conhece sabe que quem se permite abraçar, eu abraço todo mundo. Do morador de rua, qualquer um que se permitir abraçar. Tem gente que não se permite, você sabe disso. Só que eu sempre fico melhor do que antes. Porque eu sei que eu tenho uma fonte inesgotável. Dê a quem te pede. Agora, acredite que você tem essa fonte e por mais que ela leve, o mínimo que vai acontecer é que a água cada vez vai ficar mais limpa no seu próprio universo. Agora, se você acreditar nessa falácia que alguém pode sugar a nossa energia,
você vai ficar já frágil, mesmo sem a amiga vir te visitar. Só dela falar que vem, você já está se enfraquecendo. Então, a mente acredita no que você determinar como verdade. Posso dar só um exemplo rápido? Fizeram um experimento científico de um moço que estava no corredor da morte. Ele iria ser executado na semana seguinte. E um cientista que queria provar a sua tese, que a mente pode matar e também pode curar, levou uma carta de soltura para o preso, após ir ao governador, isso foi nos Estados Unidos, só o governador poderia dar, mas deu uma para o governador, falando, ele não sai vivo do meu experimento, porque senão ia soltar alguém para colocar em risco a sociedade. E o experimento foi, falou, eu tenho certeza que você pode sair vivo do meu experimento, porque era possível. Eu só vou cortar o seu pulso. E ele vai começar a sangrar. E você tem capacidade de estancar o sangue. Porque a minha mãe, com oração de menos de 2 minutos, estancava hemorragia em animais, em humanos, com a oração. E mãe, o beijo de mãe já cura, né? Imagina a oração. E amarraram ele as mãos dentro de uma maca, porque ia cortar. E ele não viu que colocaram um frasquinho de soro ao lado da maca. E um vasilhame. Na hora que simularam o corte, não cortaram, ele empalideceu e começou a pingar, mas era o soro. Lá numa altura, diminuíram o soro, como falar, o sangue está acabando. Ele desmaiou. Quando terminou a última gota, tirou o pulso, ele estava morto. E não foi cortado coisa alguma. Pode buscar na internet que está a experiência. Então, se você acreditar que assim é, assim vai ser. Eu já acreditei nisso. E já fiquei quase de 4 de não conseguir sair do lugar quando alguém me abraçou. Só que eu não sabia que eu tinha essa fonte inesgotável. E André Luiz até repete em outra obra, queira ou não, cada ser tem no pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E por mais derrubadinho que tivermos, ninguém nos impede, pelo menos, de desejar a pensar algo bom, que já é o começo da criação do próprio pensamento, que começa no desejo. Tudo bem? Então agora você pode abraçar sua amiga à vontade, que você vai ficar cada dia mais... Olha, eu vou pedir para que nós vamos partir para o encerramento agora, porque nós temos um ágape aqui embaixo esperando para nós. E se tiverem mais perguntas, o nosso irmão estará lá embaixo e também poderá nos ajudar a gente a esclarecer um pouco mais de nossas dúvidas. Pode ser assim? Pode, se quiser também, tem as nossas redes sociais, né, o YouTube, lá você pode entrar em contato por lá, tem o nosso site, lá tem o Fale Conosco, estamos no Instagram, no Facebook, no X, acha a gente por aí. Você pode colocar o Despertar da Consciência, ou se estiver dentro do YouTube e quiser procurar o canal, basta colocar Sebastião Camargo, que vai aparecer o símbolo da pirâmide. É o único canal que tem esse símbolo. Isso, exato. Sebastião, você falou que sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase deve estar lá no tempo de Delphi. Está lá, pelo menos espiritualmente está lá até hoje. E Sócrates acrescentou, né? E assim conhecerás o universo e os deuses, né? Isso. E você falou aqui que cada um de nós é uma representatividade de Deus, porque nós somos. Sim. E vocês devem se lembrar, se assistiram no filme daquela banda Queen, quando o Freddie Mercury vai se despedir do pai, o pai dele fala para ele, nunca se esqueça de ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações, né? Que é exatamente o que você, a síntese do que você falou, que é o pensar, o sentir e agir. Então, a gente fica com essa fala, com esse ensinamento que você trouxe, de manter isso e fazer com que todo mundo consiga entender que quando a gente produz o bem, quando a gente faz o bem para alguém, as pessoas que estão ao largo disso e que virem essa cena, vão sentir também um benefício
Aquilo que você promove para alguém de bom, você não está fazendo só para aquela pessoa. Você está se sentindo bem e quem assiste essa cena também está se sentindo bem pela, se não me engano, é a ocitocina que você libera nessa hora. Então, a verdade que você trouxe aqui como a Mãe da Felicidade, ela está muito naquilo que a gente faz para o outro, a partir do momento que a gente consiga também coordenar as nossas energias, as nossas células, do conhecimento que a gente vai passar a ter da gente mesmo. Então, eu acho que essa é o maior ensinamento que você traz aqui para a gente, né? E se você quiser agora também falar alguma coisa dos seus livros aqui também, além dos canais, fique à vontade também, para a gente já poder... Nós estamos com 2 livros lá embaixo. O primeiro que nós lançamos no Templo das Grandes Lojas, né, o Kleber Land. E agora estamos com o segundo livro que foi lançado ano passado. É esse processo da nossa trajetória, de onde viemos? Do átomo primordial. Muitos chamam de mônada, outros de outros nomes. A nossa verdadeira origem conceptual. Como que nós fizemos para chegar até aqui? Porque muitos pensam que foi Deus que nos criou prontos. Nós nos fizemos através dos milênios, segundo Leon Denis. E tem um livro da maçonaria que fala que não temos 100 trilhões de células, temos 200 quintilhões. E vieram do pó mesmo, não? O pó é o simbolismo de um átomo, mas o átomo primordial é o que forma o átomo físico. E a partir daí, o átomo primordial é um fascículo de luz. Então tudo veio da luz e a ela retorna, nesse sentido. E só um experimento e o segundo livro é um manual prático. Evangelho, oração e bioenergia, por exemplo, nós trabalhamos no tripé. O que é? Para que serve? Como usar? Evangelho é uma força que já está dentro de nós, que gera vitalidade e compõe a vida, que é o reino de Deus em nós. E se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. E estamos escrevendo o terceiro livro. Primeiro, o despertar da consciência do átomo ao anjo. O segundo, de sal da terra à luz do mundo. E o terceiro é do abismo às estrelas. E um exemplo final, e a gente fecha. Para Pietro Baldi, o bem ou o mal que se praticam é para si mesmos que são praticados. Então você não está fazendo favor para ninguém fazendo bem, você está fazendo para si mesmo. Mais de 40 laboratórios em todo o mundo estavam tentando cristalizar a molécula de glicerina, certa época. Um número considerável de cientistas e sem sucesso após décadas. Não sei se pela inspiração divina, pela intuição mais apurada, um dos cientistas mais esforçado, numa madrugada, conseguiu a cristalização. A surpresa foi, no outro dia, quando os demais chegaram em seus laboratórios, todas as amostras nos tubos de ensaio estavam cristalizadas. Um só. E finalizo com Emmanuel Chico Xavier. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será libertada plenamente de todo o mal. Muito obrigado. Muita paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar
por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.